Oiê, vamos falar de cotidiano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise literária explicando tanto a gente fazendo a leitura da letra, como também a gente entender as importâncias das figuras de linguagem e a construção literária, e algumas perguntas que podem ser possíveis quando a gente analisa a letra da canção de Cotidiano. Essa é a segunda canção do que temos do álbum Construção, que vem logo depois de Deus Lhe Pague e anterior à canção Desalento. Eu acho que a gente olhar para uma canção que se chama Cotidiano já vai conversar muito bem com o que a gente tem com a temática do álbum Construção, que é se falar não só de como temos a vida ordinária durante esse período que temos da ditadura militar, mas também falar de uma coisa que ela é muito emblemática dentro de Construção, que é, ou se não, a quebra de um ciclo, a quebra de uma repetição de atitudes, ou se não, que é o caso dessa canção, que é como a gente faz com que uma vida se torne corriqueira e sempre se repetindo. E para a gente não ficar no escuro, eu vou fazer aqui a leitura completa da letra de Cotidiano. Vamos lá. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é para eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando por jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio-dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida para levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca para beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz para eu não me afastar. Meia-noite ela jura eterno amor e me aperta para eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é para eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando para o jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio-dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida para levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca para beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz para eu não me afastar. Meia-noite ela jura eterno amor e me aperta para eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Então pra você que ficou achando que eu tava repetindo a letra da canção, na verdade não. O que a gente vai ter é que realmente a música de Cotidiano, a canção vai se repetir 3 vezes a estrofe, a gente vai ter algumas que se repetem 2 vezes e algumas que se repetem 3 vezes. Então eu acho que a primeira dinâmica que a gente já pode perceber é essa repetição do que a gente tem, das atitudes do que temos das personagens e também do que a gente tem do eu lírico, dizendo essa história como se ele fosse o próprio personagem narrador. Então a gente vai ver que essa ciclicidade, essa coisa da repetição e da insistência é algo que marca inicialmente a canção Cotidiano. Uma das partes iniciais para a gente poder já fazer análise também do Cotidiano vem da parte do que temos da estética. Se a gente for perceber, não somente temos a maioria dos versos que temos construído com 10 sílabas poéticas, mas eu acho que também a rima ela é muito interessante, porque se temos um eu lírico que é masculino, que vai percebendo tanto a sua rotina como também a rotina da sua mulher que trabalha aí em casa, temos também a construção da sílaba poética ser sempre a última sílaba, ela ser sempre uma sílaba oxítona de uma palavra. Por incrível que pareça, a gente tem essa rima chamada também em estudos literários como rima masculina. Essa rima masculina ou rima aguda, ela encaixa muito bem porque se a gente for analisar, nós temos que a visão do que temos do homem que vai sendo ao longo de toda essa canção, falando sobre como ele vai levando essa vida e como ele vai reagindo com o que vai acontecendo, temos também essa outra figura feminina que ele sempre trata na terceira pessoa. Eu acho que tem muitas pessoas que talvez entendam muito mal essa história, mas eu acho que tem muita gente que fica pensando que, na verdade, a mulher tem que ficar em casa e o homem tem que sair para trabalhar porque as mulheres gostavam disso. O que acontece é que a gente tem uma dinâmica um pouco diferente. No artigo de Luana Miller de Mello, Em Busca da Representação de Trabalhador em Canções de Chico Buarque, um estudo enunciativo da linguagem poética, a gente percebe que a construção do que temos das personagens, tanto de canções que vão desde o álbum Construção, como por exemplo, outro que a gente vai ver depois com o próprio nome do álbum, ou também de outras canções de outros álbuns, a gente vai perceber que há uma dinâmica diferente do trabalhador. Aqui a gente percebe que esse homem trabalhador, ele tem uma função de ir trabalhar e que também a mulher da casa, ela tem um outro trabalho. Tem muita gente que fica pensando que ficar em casa não é trabalho e que muitas vezes os comentários aparecem com essa coisa de que a mulher gosta de ficar em casa, mas a gente percebe que ao longo de toda a canção, o próprio narrador, o próprio eu lírico vai cantando e falando como se fossem obrigações dela do trabalho dela ser
trabalhadora de casa, como por exemplo, você tem que se arrumar e cuidar, como diz, como são essas coisas que diz toda mulher. Então a gente vai perceber que em um período que sim, apenas uma pessoa indo para o trabalho, que geralmente é um homem, para ganhar um salário é o suficiente para poder sustentar a casa, hoje em dia a gente não tem mais essa narrativa. Então a gente tem inclusive que essa narrativa que temos da trabalho doméstico, do trabalho do lar, não ser considerado como trabalho é uma coisa perigosa, porque é uma análise errada do que temos do passado. E, inclusive, acho que é uma dessas perguntas que poderia ser que mais cair, que poderia também fazer com que muitas pessoas errassem a resposta. Como, por exemplo, que temos de qual que é a dinâmica de trabalho do homem e da mulher sendo apresentadas nessa obra. Ou pior ainda, eu acho que é uma dinâmica de trabalho. Porque se a gente for perceber, aqui a gente poderia analisar com uma certa inocência que temos a figura do homem que sempre vai reagindo. É interessante perceber porque a única pessoa que age, a única pessoa que cria as ações, toda essa canção, é a mulher. Enquanto o homem, ele só vai reagindo com as coisas que vai aparecendo. Então, ele é acordado pela mulher, ele come o feijão, ele volta para casa. Não é como se ele estivesse agindo, é como se a gente tem apenas com que a figura masculina ela vai reagindo com o que tem ao longo do dia e a mulher que vai estar agindo como a personagem que vai agir nessa ação. Então temos tanto a representação do trabalho doméstico, quanto também o do homem como essa figura de trazer o dinheiro para casa. Então temos aqui a figura de duas pessoas de trabalho, e não somente uma. Uma outra parte importante é também a gente perceber como que essa repetição das estrofes, ela traz essa parte do que temos importante de como temos esse destino sufocado. Se aqui a gente está falando dessa parte de que esse trabalho que sempre acontece, tem muita gente que vai analisar essa canção fazendo o quê? Falando que o casamento da pessoa é muito monótono. Gente, oh, meu Deus, é tipo assim, a grande canção do que tem do cotidiano é assim, o problema não é o casamento, o problema é que a vida do cara ela é muito tediosa, porque o trabalho é sempre a mesma coisa e ele volta pra casa porque ele vai conseguir, porque ele acorda pra ir trabalhar, ele janta pra ir dormir porque no outro dia ele tem que trabalhar. Ele nem fica com essa mulher direito. Se você for analisar essa letra, tem muita gente que analisa falando tipo assim, ah, porque esse cara tem uma vida muito tediosa porque a mulher não faz nada demais. Tipo assim, pelo amor de Deus, a mulher também tá trabalhando e se preocupando. Inclusive, toda hora aparece com ela beijando o cara. Então eu acho que tem uma falta de interpretação de que aqui o que estamos falando do Chico Buarque é que é esse esmagamento do que temos, essa figura que vai sempre pro trabalho e a vida dele inteiro é o trabalho. Ele percebe a outra figura feminina se preocupando com essa vida da pessoa, mas pelo contexto que eles vivem e inclusive pela situação social, eles não conseguem sair dessa vida de que precisam trabalhar e cada vez mais trabalhar e parece que não tem escapatória porque existe essa repetição dessa construção das estrofes ao longo de toda a canção. Só que aí eu acho que vem também uma outra parte importante de uma análise que poderia ser também a pergunta, é a gente perceber de tipo, como que a gente tem que essa monotonia ou esse sufocamento do cotidiano aparece na letra. Eu acho que não só a gente tem a repetição dessas palavras, mas também essa forma possível de resumo. Quando a gente fala que um relacionamento, ou até mesmo a nossa vida, ela está tediosa, a gente percebe por conta de ações, a gente percebe por microatitudes ou pequenas atitudes que vão irritando a gente. Você pode perceber, muitas pessoas não se incomodam por grandes coisas. Então, por exemplo, a pessoa, muitas vezes ela fala assim, ó, eu não gosto de estudar. Só que ela está generalizando e, na verdade, o que ela não gosta são de pequenas coisas, como, por exemplo, sempre tocar um sinal, ou sempre ela tem que abrir um caderno, ou ter que lidar com um professor chato. Quando a pessoa não gosta de ir para o trabalho, não é que ela não gosta de ir para o trabalho, talvez tem pequenas atitudes que fazem com que o geral tenha esse problema, como por exemplo, o patrão que sempre está reclamando, ou o dinheiro que nunca é suficiente, ou se não, os equipamentos do escritório que nunca funcionam direito. Então a gente tem essas microatitudes que são analisadas por parte do eu lírico masculino, que o eu lírico feminino não percebe, fazem com que a gente também tenha uma outra dualidade que é o homem não está percebendo as dificuldades e a monotonia da repetição do trabalho da mulher, que provavelmente deve estar pensando, bom, se ele não está sofrendo, eu não vou ficar sofrendo também. Então a gente tem que essa repetição do cotidiano pode parecer muito sufocante para um homem, mas também a repetição do cotidiano é sufocante para a mulher. Uma parte muito importante do Chico Buarque é trazer essa voz do eu lírico feminino e também da figura feminina dentro de suas obras, não só como uma mulher que ela é submissa ao homem, que ela tem que fazer todos os agrados e que ela não tem nenhum tipo de sentimento, tipo, não, ela tem sentimentos. Só que aqui, como a gente tem pela visão temática do homem, a gente não sabe se ela também tá cansada, se ela também tá vivendo essa monotonia. Muitas das vezes, quando a gente vê
essas brigas e discussões de casal, de que a vida está monótona e que não está acontecendo mais nada, é porque nenhum dos dois está falando nenhum com o outro, assim como no trabalho. Se a gente tem essas repetições, é porque a gente vai vendo que nunca vai mudando e que muitas das vezes não há nenhuma tentativa de mudar ou de conversar. Então aqui a gente vai percebendo que dentro dessa obra, a gente vai ver que há sim uma perspectiva do próprio eu lírico, dessa monotonia, dessa pressão, esse sufocamento da repetição, porque a vida dele pode ser reduzida em poucas palavras. Por isso que essa repetição das estrofes é importante, porque ele vai falando todo dia, toda noite, meio-dia, 6 da tarde. Então, tipo assim, é como se a gente pudesse resumir a nossa vida em palavras. E esse resumo por palavras que vai fazendo com que acorda, trabalha, volta, janta, acorda, trabalha, volta, janta, que vai trazer um sufocamento e uma monotonia, que, por incrível que pareça, a gente não tem esse acesso para a vida da mulher, mas que muito provavelmente deve ser muito monótona também. Agora, eu gosto muito dessa canção. Eu acho que ela é uma canção que dá pra sim ouvir ela mais pelo batuque, mais pelo que você tem, pelo você ficar empolgado com a letra, mas eu acho que esse talvez é um dos grandes problemas que a gente tem de Chico Buarque, que é, muitas das canções dele, ele tem muita inspiração, tem muita coisa de tipo, nossa, essa letra quer dizer muita coisa. Eu acho que essa canção, ela traz também muitas pessoas que querem dizer esse discurso de tipo, a mulher é feita pra ficar em casa pra agradecer ao marido e tem que ficar sorrindo e tem que ser bonita e blá 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 e ela tem que ser gostosa e tipo assim, cara, ah meu Deus, seu amado, tipo assim, essa música, beleza, essa música, ela foi feita há já um certo tempo atrás, tipo assim, a gente foi pensar em 1971, significa que essa música tem mais de 50 anos, mas assim, eu não acredito que, tipo, todas as pessoas que a gente considera, tipo, tá, mas isso era normal antigamente. E todas as pessoas consideram que isso era a melhor coisa de todas. Então a gente tem uma certa discrepância entre falar o que era normal e o que sempre acontecia, mas não necessariamente era a melhor coisa de todas. Então acho que tem esse problema, que muitas pessoas por pegar por coisas muito específicas e tentam dar um novo significado, sendo que, na verdade, não. A gente pode também olhar para outros lados. Esse talvez é um dos grandes problemas e também uma das grandes coisas mais legais de você poder analisar obras de arte, não só literatura como música, como também filme, que é, muitas coisas têm múltiplas interpretações. Então assim, eu não tô falando que essa interpretação que está se falando de tipo, ah, porque a mulher não faz mais nada pro homem, ela não é errada, mas ela é muito rasa. Eu acho que também tem outras interpretações muito mais cabíveis para esse contexto histórico, porque mais uma vez a gente tem que lembrar do contexto histórico do álbum sendo construído. Eu não acho que em meio de ditadura militar ele ia escrever de tipo, nossa, porque a minha vida com a minha esposa é muito chato. Eu acho que o Chico Buarque queria dizer talvez outra coisa. Você entende? É tipo, eu não acho que uma pessoa tão genial, que tá tão preocupada em escrever e passar a canção dele pelo AI-5, tá querendo simplesmente falar que ele não tá fudendo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então tem aqui tanto o contexto, a leitura da letra, o que ela significa literariamente falando e algumas perguntas possíveis para você poder responder a respeito dessa canção. E você, o que você acha dessa canção? Você também acha essa mesma interpretação que eu fiz ou outras interpretações? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E assim como eu falei pra você também, a gente teve já uma interpretação da canção Deus lhe pague, mas caso você já queira ver a próxima canção do álbum Construção, tem aqui um link para você poder ver a canção chamada Desalento. Mas caso você queira ver a playlist completa para você ver outra música específica ou outros vídeos que eu já gravei, tem aqui a playlist sobre o álbum Construção. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e se vê no próximo vídeo. Até mais!